Bank News, o jornal do bancário, deixando você pronto para entrevistas e informado sobre o que acontece no mercado. Um oferecimento vocêbancário.com.br, carreiras e certificações. Fala bancário, fala bancária e futuros bancários também. Eu sou o Rodrigo Arboes, editor-chefe do Jornal do Bancário. Estou aqui para, antes de mais nada, prestigiar as nossas mulheres profissionais do mercado financeiro, clientes, investidoras. Sem vocês a gente não existiria. Graças a Deus o machismo está acabando e a gente está tendo um grande avanço aí com as mulheres conquistando o seu espaço, né, que já deveria ter sido conquistado há muito tempo. Dito isso, vamos falar um pouquinho aqui com o nosso economista Vinícius Campos, especialista em investimentos, professor da Você Bancário. Vamos falar um pouco de cenário, né? Dar um panorama geral da semana. Fala bancário, fala bancária, bom dia, tudo bem? Vamos para mais uma semana desafiadora, como foi a semana passada, né? Acho que a tendência é que seja uma semana de alta volatilidade, mas vamos nessa. Vinícius, começando pelo vírus que já nos acompanha em algumas edições do Bank News e também no nosso boletim aí do Informa Bancário, como que você enxerga esse movimento vendedor e essa queda violenta na bolsa, né? Que hoje a gente fechou aí na sexta-feira em cerca de 97.996 pontos. A gente tem que se preocupar, começar a vender, comprar ativos. Qual que é a sua visão, Vinícius? Bom, Rodrigo, o Ibovespa fechou a semana em 97.996 mil pontos, né? Isso significou uma queda na semana de 5,9%, né? Acentuada. E nós havíamos especulado que havia uma barreira psicológica nos 100 mil pontos e aparentemente tinha, né? Era um ponto ali, era um marco, né? do Ibovespa, do avanço do Ibovespa. Isso é tão verdade que das 10 às 10h30 da sexta-feira, o Ibovespa foi de 102.230 a 97.823 mil pontos em meia hora, né? Uma queda de 4,31%, então quase que correspondente à queda da semana inteira, né? O que a gente, desde o dia 23, que foi o pico, né? 23 de janeiro, que estava em 119.527 mil pontos, nós recuamos 18%, né? É uma queda agressiva. No ano a gente caiu 15,26%, porque no começo do ano nós chegamos a subir um pouquinho, né? E aí, posteriormente, com esse problema, com o agravamento do problema do coronavírus, o Ibovespa começou a retrair, né, Rodrigo? Sobre comprar, vender ou manter a posição, você é melhor do que eu, como um especialista, e sabe que, em primeiro lugar, eu acho que a gente vai falar bastante sobre isso hoje, a gente tem que respeitar o perfil de risco, né? Porque se você está sobreexposto, acima do teu perfil de risco, a tendência é que você venda ativos com prejuízo, porque você não tem estômago para ter aquela perda que você apurou, né? E a gente tem que considerar que, por mais que a expectativa seja de bull market, ou seja, de alta, existem alguns cisnes negros que podem acontecer, como de fato foi o coronavírus, não foi algo previsível, né? Foi algo que aconteceu, nos pegou de surpresa, porque num evento cíclico, né? E os investidores que estavam sobreexpostos a risco, né, tomando mais risco do que o seu perfil, esperando um cenário de alta para 2020, se viram vendendo ativos de risco com prejuízo, né? O que provavelmente aconteceu em grande escala, porque em 2019 a gente teve um movimento de massa das rendas fixas para renda variável, né, Rodrigo? E muito possivelmente boa parte desses investidores que não estavam habituados com esse mercado altamente volátil tomaram mais risco do que o seu perfil permitiria, e aí naturalmente acabaram vendendo com prejuízo, sabe aquele negócio, isso aqui não é para mim? Então eu imagino que isso tenha acontecido com muita gente que não estava habituada com esse tipo de mercado, e isso ajudou a acentuar ali a queda do Ibovespa, né, Rodrigo? Então eu acho assim, em relação a comprar, vender ou manter, em primeiro lugar, siga a recomendação, obviamente, da asset do seu banco, né? Em segundo, respeite o seu perfil de risco, né? Se você está com uma alocação menor do que o teu perfil permite, caberia eventualmente aumentar a posição. Se já está no limite, manter, né, Rodrigo? Acredito que vender não seja uma boa hora, a não ser que você esteja sobreexposto, obviamente, né? Lembrando que
Nosso intuito aqui não é recomendar, apenas informar, tá? Então siga sempre o que a asset da sua instituição e a área de investimento recomenda aí para cada investidor. E eu sempre brinco com você, falou que você é pessimista, né? Nossa conversa de bastidor. Como que você está enxergando aí a alta liquidez dos mercados? Você acha que os preços atuais estão exagerados? Qual que é a sua visão em relação aos preços dos ativos? Enfim, a esse momento aí delicado e incerto da economia, Vinícius. Rodrigo, a gente tem falado nas edições anteriores, acho que na última edição, inclusive, nós falamos da baixa letalidade do coronavírus, né? E também sobre essa questão da alta liquidez no mundo com baixo crescimento, que é algo que realmente estruturalmente preocupa, porque a gente está com uma liquidez muito alta e com o mundo crescendo um pouco ante esse excesso de liquidez, né? O normal é o mundo esfriar ou frear o crescimento dentro de um ciclo econômico, né, basicamente. O normal é um mundo ou um país reduzir o seu ritmo de crescimento quando as taxas começam a subir, né? E a gente está vendo que o mundo está reduzindo o ritmo de crescimento com as taxas nas mínimas, né? Então isso é uma coisa que a gente tem discutido bastante. O mundo está excessivamente líquido com baixo crescimento, né, Rodrigo? Uma coisa que preocupa, é lógico que é muito difícil a gente falar se o preço está justo ou não, né? Como a gente sempre fala nas edições do Bank News, a gente não tem intenção de dar chute aqui, né? Então, o que a maioria do mercado enxerga é que o pânico foi exagerado, né? Mas é importante a gente salientar o porquê que as pessoas estão assustadas, né? Por que existe esse pânico tão grande? Então, eu digo, algumas análises aqui são necessárias. A primeira análise a gente já tem um ciclo econômico de crescimento nos Estados Unidos, um dos maiores da história, se não for o maior, né? A gente está vindo desde 2008, são quase 12 anos de crescimento ininterrupto, né? Com um soluço ou outro, mas de modo geral a gente pode considerar que isso é um ciclo de alta bastante alongado, né? Em segundo lugar, além do fato do mundo estar excessivamente líquido e freando, a gente tem de fato um esgotamento das políticas anticíclicas, né, Rodrigo? A gente não tem. A gente está com as taxas de juros nas mínimas e com os países endividados. Então, endividados sempre estiveram, mas a níveis maiores. Então, assim, a gente tem um esgotamento da política monetária via redução de juros e um esgotamento da política fiscal via alto endividamento. Então, quer dizer, se a gente entra numa crise, né, num ciclo de queda, a gente não tem políticas anticíclicas para poder, de repente, reverter esse cenário, né? E isso é complicado, porque a gente entrar numa crise com as mãos amarradas, né? Imagine só aonde que isso poderia ir, né? O coronavírus, então, voltando à questão do coronavírus, né, Rodrigo, ele tem um agravante, porque assim, ele não é letal, ok, né? Porém, nos preocupa o fato, não a letalidade do vírus enquanto doença, mas a capacidade dele esfriar o crescimento econômico através de um choque de oferta, né? E aí, assim, isso poderia desencadear, de repente, a redução de oferta, um desemprego maior, que poderia comprometer o pagamento principalmente das famílias que tomam recursos emprestados, eventualmente poderia comprometer o pagamento desses empréstimos. Em paralelo a um risco, eventualmente, num grande desespero, né? Se de repente fosse esse o cenário, um cenário um pouco mais extremo, o início de um entesouramento, ou seja, as pessoas começando a entesourar recurso, né? Tirando recurso e levando para casa, por exemplo, que faz com que a base monetária ela se reduza. A gente tem, quando você deposita o dinheiro no banco, né, Rodrigo, o banco empresta seu recurso, mas o teu saldo está lá, então a base monetária ela cresce. E quando você saca o dinheiro, o movimento é inverso. E se a gente tem um problema de pagamento de empréstimo que não está ocorrendo ante uma quantidade de saques maiores, significa que os bancos não teriam como honrar com esses saques, né? Porque não estão recebendo no contraponto. Então, de repente, isso poderia gerar uma crise bancária. É lógico que isso, Rodrigo, ainda é um risco muito baixo. A gente está supondo um cenário muito extremo, né? De um agravamento no ritmo de contaminação,
né? Se você for parar para pensar que isso, num cenário extremo, bastaria que a gente tivesse uma notícia de que uma vacina ou alguma solução foi encontrada para que os mercados respirem e voltem a crescer com potencial de alta grande, inclusive, né? Então, assim, esse é um risco que é pequeno, é muito pequeno, ao meu ver, e ao do mercado também. Aliás, o mercado nem fala sobre isso, que é uma hipótese que eu coloquei assim para poder explicar esse exagero na precificação do Ibovespa, né? Eu acho que vai um pouco de encontro a isso. Mas o risco é pequeno e tão logo a solução apareça, acho que os mercados voltam a crescer forte. Mas o recado, né, Rodrigo, em cima de tudo isso que a gente falou desse risco novamente, não desrespeite o perfil de risco do seu cliente ou o seu perfil de risco, né? Por quê? Porque se você está sobreexposto aqui e isso acontece, provavelmente você vai perder uma parte substancial do seu patrimônio, né? A gente tem que sempre considerar na montagem de carteira, né, Rodrigo? Você, melhor do que eu, sabe disso, a diversificação, principalmente nos cenários de alta, né? Porque a gente sabe que eventualmente pode encontrar um cisne negro e quebrar toda a hipótese de bull market aí, e a gente está sobreexposto, confiante, né, com risco excessivo na carteira, isso pode acarretar num prejuízo grande, né? E aí o Fed cortou juros, resolveu reduzir aí para as mínimas históricas os juros básicos dos Estados Unidos. E como que você enxerga? Eles foram muito criticados, né? O presidente do Fed foi muito criticado aí por ter cortado os juros, né? Alguns falaram que foi precipitado, foi emocional. Na sua opinião, Vinícius, faz sentido esse tipo de crítica? Como que você enxerga a atitude aí do presidente do Federal Reserve, Banco Central norte-americano? Rodrigo, de maneira extraordinária, o Federal Reserve fez um corte de 0,5, né? Diminuindo o espaçamento entre 1 e 1,25 na taxa básica de juros norte-americana, né? Eu vejo isso, sim, como uma medida psicológica, basicamente, porque esse esfriamento de crescimento econômico em função do coronavírus aparenta ser um choque de oferta, ou seja, o ritmo de contágio está prejudicando a atividade econômica sob a ótica da oferta, ou seja, as empresas estão produzindo menos, até pelos funcionários que estão contaminados, a gente tem problema na logística de entrega, né? Enfim, obviamente a gente também tem problema de demanda, mas acho que o choque maior nesse caso é um choque de oferta, e aí o corte de juros para um choque de oferta eventualmente não tem tanto efeito, né, quanto teria se o nosso problema substancialmente fosse de demanda, né? Agora, a sinalização do Federal Reserve com esse corte olha, eu vou mover esforços aqui para manter o crescimento em alta, né? Eu estou disposto ainda a aumentar a liquidez se for preciso para poder manter o mercado crescendo. Isso psicologicamente pode reativar um pouquinho de confiança do investidor, ou do investidor também, mas dos agentes na economia de um modo geral, né? Então, acho que a ideia foi sinalizar, né, Rodrigo? Nós estamos aqui, nós vamos tomar medidas para que o mercado continue crescendo, né? Mas acho que a princípio o nosso maior problema agora é a questão da oferta que tende a ser afetada aí, até que a gente consiga reduzir, né, entrar numa curva de decréscimo dos infectados, né, Rodrigo? Vinícius, falar de câmbio, né? Câmbio renovando máximas históricas, momento Brasil aí do Covid-19. O que a gente deve fazer agora, hein? Como que a gente pode interpretar esse cenário Brasil, né? Rodrigo, como a gente tem dito, um mercado emergente com baixa taxa de juros, baixo crescimento, o resultado óbvio por questões macroeconômicas é um câmbio depreciado, né? Adicionalmente a isso, a gente tem esse problema do coronavírus que aumenta a aversão a risco, as pessoas tendem a ir para a moeda forte e para ouro, né? Então a gente tem um problema não, né? Uma questão estrutural e um problema pontual que está afetando o preço do dólar, né? Mas de um modo geral, Rodrigo, a gente está expurgando capital especulativo, né? Para você ter uma ideia, existe um termo que chama curve trading, né? Que é as pessoas tomarem empréstimo nos países com juros baixos, por exemplo, o norte-americano tomar empréstimo num país com juros baixos, para investir em um emergente que seja razoavelmente confiável e que pague juros altos. E isso acontecia com o Brasil até algum tempo atrás, porque a gente paga juros muito altos e somos um país estruturalmente, ao menos razoavelmente confiável, né?
E isso acho que a gente agora está tendo um reflexo no preço do dólar, porque está se fazendo um movimento inverso, o dinheiro está saindo porque já não vale mais a pena, o prêmio já não vale mais a pena esse tipo de operação, né? Além de outros pontos aí que estão contribuindo com isso também, como a gente já falou. O fato é que a gente precisa despontar um crescimento para esse recurso voltar para o país, né? Mas voltar dessa vez no mercado real, né, Rodrigo? Então, não só crescimento, mas eventualmente algumas medidas que liberem investimento na economia real de um modo geral, como abertura de concorrência, enfim, para voltar a atrair o capital externo, né? O problema do dólar alto, tecnicamente, assim, de um modo geral, obviamente a nossa perda de poder de compra em produtos internacionais, o que é um problema até certo ponto, porque eventualmente você passa a consumir internamente e isso ajuda até no aquecimento econômico, mas mais do que isso seria o reflexo disso nos preços nacionais mesmo, porque muitas empresas têm parte do custo em dólar ou importa, como parte da cadeia produtiva, importa algum insumo de fora, e isso pode afetar no preço final do produto. A princípio, ou através inclusive de consumo estrangeiro dentro do país. Isso não aconteceu, em parte em função do coronavírus, obviamente, as pessoas estão segurando um pouco mais a questão de compra, mas de modo geral ainda não aconteceu. Então, o dólar, esse poderia ser eventualmente um problema de um dólar alto, né? Mas ainda não é o que está acontecendo. Então, tecnicamente, a médio prazo não vejo como um problema, vejo inclusive eventualmente como uma forma de repente diminuir a quantidade de capital especulativo no país, desde que a gente crie condições econômicas para que esse recurso volte de maneira sustentável, né? E essa cotação não se perca, né? Não dispare. Mas, assim, a princípio, acho que não é algo desesperador, viu, Rodrigo? Independente de qualquer otimismo ou pessimismo aí financeiro, acho que a gente tem que realmente se preocupar com a questão de saúde, né? Porque começa a se tornar algo mais personificado, né? Você vê aí pessoas morrendo, enfim, é uma situação bem delicada. Vamos torcer para que isso passe, né? Para que seja encontrada uma solução mais rápido possível, né? Para que encontrem uma solução mais rápido possível e, em segundo lugar, para que o mercado prospere, né, Vinícius? O coronavírus no Brasil, até sábado, que foi quando eu levantei os dados para esse bate-papo, nós tínhamos 19 infectados. Tem dois pontos aqui que preocupam basicamente. Um deles é que algumas dessas pessoas pegaram o corona em território nacional, ou seja, não precisaram viajar ou vieram de fora com a infecção da doença, ou seja, significa que o vírus já está transitando na nossa atmosfera, né? Isso contribuiria com um ritmo de contágio maior e isso preocupa, né? E uma pessoa na capital federal que tem problemas de saúde, e que contraiu o coronavírus, então foi internado em estado grave, né? Que fica, obviamente, os nossos votos aí de melhora. A gente deseja que dê tudo certo para essa pessoa, obviamente. Não pesquisamos e não vamos divulgar o nome por questões óbvias, né? Mas eventualmente a ocorrência do pior, né, poderia naturalmente despertar um pânico ainda maior e acentuar as quedas no mercado. Acho que isso é as principais preocupações aí em relação ao coronavírus no Brasil por enquanto, né, Rodrigo? Bom, e ainda sobre cenário Brasil, Vinícius, pibinho ou pibão, né? A gente teve a divulgação dos dados. Como que a gente deve enxergar esse crescimento, aí, os dados de crescimento do último trimestre? Pois é, o PIB do último TRI de 2019 foi de 0,5%, isso significou no ano 1,1%, né? O último TRI foi um TRI bom, mas sazonal, porque final do ano, bom assim em relação ao crescimento do ano de modo geral, um TRI sazonal, né? Final de ano, as pessoas consomem mais, recebem mais também, então enfim. Mas mais uma vez a gente iniciou com uma expectativa acima de 2% e fechou consideravelmente abaixo. E as projeções estão sendo revisadas para o ano de 2020, infelizmente. Algumas já vêm abaixo de 2%, né? Algumas casas já vêm abaixo de 2%, aliás, poucas estão ainda acima, né, Rodrigo? Então, realmente, a gente ainda não conseguiu transformar
essa expectativa de crescimento tem de fato crescimento, né? Vamos continuar acreditando que esse problema vai ser resolvido o quanto antes, para que a gente permaneça numa expectativa de um ano muito bom para 2020. Né? Vinícius, e para fechar com chave de ouro, vamos para a agenda econômica da semana. Conta para nós aí como é que está a agenda econômica, para os bancários ficarem bem informados e saberem aí tocar, saber o que eles vão olhar para atender os seus clientes. Por fim, Rodrigo, eu queria destacar 2 eventos que vão acontecer essa semana. Né? O IPCA de fevereiro sai na quarta, é importante porque com o corte na taxa de juros norte-americana, a gente já, aliás, não comentamos sobre isso naquele tópico, então aqui vai o comentário. Né? Com o corte na taxa de juros norte-americana, o risco da gente cortar juros aqui aumentou substancialmente. Na verdade, a gente já estava até com quase que certeza de fim de ciclo. A gente falou algumas edições atrás, inclusive, que o nosso ministro já havia sinalizado que nós estávamos no piso. Agora, naturalmente, a chance de cortar é inclusive muito grande. Já existem algumas casas que estão falando em juros a 3,5%, não é algo impossível de acontecer. Né? E o IPCA, que vai sair agora na quarta-feira, eventualmente pode corroborar para um corte um pouco mais acelerado ou não. O corte é quase que consenso que vai acontecer, né, Rodrigo? O ritmo do IPCA, de repente, pode aumentar ou reduzir a expectativa na porcentagem do corte que vai ocorrer na quarta-feira. No dia 9, segunda-feira, hoje, inclusive, sai o Boletim Focus com as novas expectativas, e aí, eventualmente, a gente pode, através do Boletim Focus, também já ter mais ou menos uma ideia do grau de corte que vai ocorrer na próxima reunião do Copom. Né? Então, destaque para esses 2 eventos aí. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, turma da Você Bancária. Uma boa semana. Saibam que vai ser uma semana volátil. Novamente, eu deixaria apenas aí para os bancários e para os consultores aquela informação de que enquadrem o seu cliente no perfil de risco, não expliquem para o cliente que você não deu a recomendação, porém tomou um risco de uma posição de risco maior que o perfil. Expliquem essas questões de que eventos podem acontecer, eventos inesperados podem acontecer, e se ele está sobreexposto, pode passar por uma perda maior do que o perfil de risco permitiria, e enquadre aquelas carteiras, tá, pessoal? Acho que isso é substancial aí, tomando por base tudo isso que está acontecendo. Acho que essa é a lição mais importante que fica, né, Rodrigo? Bom, Vinícius, te agradeço aí por estar sempre compartilhando, né, informações com os nossos alunos, nossos parceiros, aí, seguidores. Lembrando, pessoal, que o nosso call diário é o Informa Bancário. A gente sempre posta no YouTube e no Instagram também, instagram.com/vocêbancário. Faz sua inscrição aqui na descrição desse vídeo ou desse podcast, né? Se você estiver escutando o nosso podcast, você vai ver as nossas redes sociais. Siga a gente. Pegue aí o seu bônus de questões gratuitas aí para você, para o CEA, né, para quem está prestando a prova de especialista de investimentos. As turmas de março já começaram, infelizmente não temos mais vagas, mas para abril a gente ainda tem algumas vagas para CEA semanal e pouquíssimas, né, para o semanal, CEA e CPA 20, e algumas já ainda tem bastante para o fim de semana. Bastante que eu digo é 50% da turma ainda está disponível. Entre em contato lá com 991869191, DDD 11, nosso WhatsApp. Ou vai no nosso site, liga na nossa central, 3280-9440, também DDD 11. Em breve teremos aí a versão EAD dos cursos presenciais da Você Bancário. Um grande abraço e bons negócios essa semana. E essa foi mais uma edição do Bank News, o Jornal do Bancário. Se esse vídeo e os nossos conteúdos estão fazendo sentido para você e te ajudando, compartilhe com o pessoal da sua agência, ajude a gente a atingir mais pessoas para que consigamos construir um mercado melhor. Nos comentários, seja no Spotify, Google Cast ou no YouTube, vocês vão ver as nossas redes sociais. Sigam a Você Bancário, mandem suas perguntas e em breve vocês verão a revolução que faremos na sua carreira. Um grande abraço e uma excelente semana de negócios.